Bem-vindos! Hoje a gente vai decifrar juntos um dos filmes mais complexos e fascinantes de todos os tempos, 2001, Uma Odisseia no Espaço, do mestre Stanley Kubrick. E vamos começar logo pela pergunta de US$ 1 milhão, aquela que deixa todo mundo coçando a cabeça por décadas. Pra gente entender o que é aquele final, primeiro a gente precisa voltar, mas voltar muito, lá pro comecinho de tudo. Então, a nossa história começa há 4 milhões de anos lá na África. Imagina só, uma tribo de hominídeos quase sendo extinta, numa luta diária e brutal para sobreviver, sem comida e com tribos rivais por todo lado. É aí que, do nada, um objeto totalmente estranho aparece, um monolito. E o livro do Arthur C. Clarke, que foi escrito junto com o filme, explica o que ele é. Basicamente, são ferramentas de uma civilização alienígena super antiga, deixadas pelo universo para dar um empurrãozinho na evolução da vida inteligente. E o monolito funciona, ele dá um estalo na mente dos primatas. E aqui está o ponto-chave, eles finalmente entendem o que é uma ferramenta. Um simples osso vira uma arma, e com essa arma eles garantem a sobrevivência e, bom, dão um primeiro passo na longa jornada para se tornarem o que somos hoje. E aí vem uma das cenas mais geniais da história do cinema. O osso é jogado para o alto e, num piscar de olhos, vira um satélite. Pensa só, a primeira ferramenta da humanidade se conectando diretamente com a tecnologia mais avançada, milhões de anos depois. É de arrepiar. Agora, a gente dá um salto gigantesco no tempo. Milhões de anos se passaram. A humanidade dominou o planeta e agora já está viajando pelo espaço, entre as estrelas. E lá na Lua, o que os astronautas encontram? Pois é, um segundo monolito que foi enterrado de propósito há exatos 4 milhões de anos. O filme só mostra a cena, mas o livro explica o que aconteceu ali. Quando a luz do Sol bate no monolito pela primeira vez, ele dispara um sinal de rádio potentíssimo direto para Júpiter. Era, na verdade, um alarme cósmico. Um aviso para os criadores de que, olha, eles conseguiram, chegaram no espaço. A jornada tinha que continuar. E já que estamos falando de futuro, uma curiosidade bem legal é como o Kubrick fez esses efeitos todos sem computação gráfica. Foram truques práticos, super inteligentes e tão realistas que até hoje tem gente que acredita em teorias da conspiração por causa deles. 18 meses depois desse alarme, a nave Discovery One está indo para Júpiter justamente para investigar o tal sinal. E quem está no comando de tudo? A famosa e um pouco assustadora inteligência artificial HAL 9000. O HAL é simplesmente a IA mais poderosa já feita. Ele controla cada pedacinho da nave. É perfeito. O problema é que, de repente, essa máquina perfeita começa a cometer erros. E isso leva a um conflito de vida ou morte. Isso levanta a grande questão. O HAL era simplesmente mau? Ele ficou doido? Ou tinha algo mais profundo acontecendo ali? E sim, as fontes que temos dão uma resposta bem clara para isso. Então, enquanto o filme dá a entender que o HAL ficou com medo de ser desligado, o livro vai mais a fundo. O HAL teve um surto psicótico por causa de um paradoxo na sua programação. Pensa bem, ele foi feito para nunca esconder informação, mas recebeu ordens para mentir sobre a missão. Esse conflito interno o levou à paranoia e, por fim, à violência. E olha que irônico, o astronauta Dave Bowman não derrota o HAL como a lógica superior. Não. Ele vence com puro instinto humano e uma simples chave de fenda. É o pensamento focado na ferramenta, o mesmo que começou lá atrás, com aquele osso. Com o HAL finalmente desconectado, Dave descobre qual era o verdadeiro objetivo da missão. E ele continua, sozinho, em direção a um terceiro monolito, gigantesco, que está lá orbitando Júpiter. Conforme Dave chega perto, o monolito mostra o que ele realmente é, um portão estelar. E o que se segue é uma das viagens mais psicodélicas do cinema, uma explosão de luzes e paisagens que mostram a jornada dele para uma outra dimensão. Esse portal joga o Dave num quarto bem estranho, todo branco e estéril, e o livro explica. Aquilo era como um habitat, quase um zoológico humano que os alienígenas criaram usando as memórias do próprio Dave só para poderem observar ele de um jeito confortável. E dentro dessa sala de observação, o Dave vive o resto da sua vida em questão de minutos, envelhecendo numa velocidade absurda. Já bem velho, em seu leito de morte, ele vê o monolito de novo, ali no pé da sua cama. E ele estende a mão, num gesto que é um espelho daquele primeiro contato do primata milhões e milhões de anos antes. E esse toque finaliza a transformação dele.
ele renasce, vira a criança das estrelas, um bebê cósmico que representa o próximo salto evolutivo da humanidade. Um ser de pura energia e consciência que não precisa mais de um corpo físico, de ferramentas ou de tecnologia. E a criança das estrelas volta para a Terra. É o símbolo de um novo começo para a humanidade, completando a jornada que foi de primata para homem e de homem para o que o filósofo Nietzsche chamou de super-homem, uma ideia que a música de abertura do filme já sugeria. O que nos deixa com uma última reflexão, né? O monolito sempre foi um catalisador, um empurrão. Se um monolito desses aparecesse hoje, agora, qual seria o próximo salto que ele inspiraria na gente? Como seria a nossa próxima evolução? Fica aí a pergunta.